Então, assim como pediram, vamos anunciar ele, o moderador que vai fazer tudo acontecer aqui. Então, Júnior Machado, uma salva de palmas para ele, por favor. Com você, Júnior. Boa tarde, boa tarde. Agora tá indo. Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Então, vamos pegar esse espaço aqui para falar um pouquinho sobre tecnologia, inovação na área de data center e nuvem, né? O nosso tema aqui vai ser como as soluções em nuvem e cibersegurança estão moldando o futuro das organizações. Nesses últimos 3 dias, acho que todo mundo que percorreu, passou pelas palestras, pelos painéis, vocês viram o quanto de inovação e tecnologia esse evento respira, né? E vocês puderam presenciar muitos softwares, hardwares, trazendo inovação para tornar as cidades mais inteligentes. Só que para isso acontecer, tem que ter uma infraestrutura que é a base de tudo, né? E hoje é uma realidade e é uma necessidade da maioria das empresas onde eu vou hospedar isso, onde eu vou rodar isso, né? E é aí que entra a computação em nuvem, né? Então, a minha intenção aqui é explicar um pouquinho, ser bem breve e falar um pouquinho sobre a OpsTech e também depois trazer alguns cases, algumas coisas que a gente pode discutir um pouco mais sobre inovação. Então, sobre a Opus, o que a Opus faz? O que a gente faz, né? A Opus é uma empresa 100% curitibana. A gente fala piá, né? A gente fala leite quente, dor de dente, né? E a gente nasceu com um propósito muito forte, que é usar a tecnologia como ferramenta para gerar impacto nas empresas, né? E como que a gente faz isso? A gente faz isso através de computação em nuvem. Hoje, nós somos um dos principais players do sul do país, né? Nós atuamos numa modalidade de nuvem que chama nuvem privada, que é um pouco diferente da nuvem pública que a maioria das pessoas conhece, como Amazon, Google, Azure, né? A gente se posiciona como uma alternativa aonde as pessoas podem contar com a eficiência e segurança da nuvem e toda uma gama de suporte junto. Então, diferentemente de uma Amazon, onde você vai e você coloca, instancia o teu servidor virtual e você precisa de uma equipe para gerir, cuidar do backup, cuidar da parte de segurança, com a gente aqui você tem tudo isso. Nós cuidamos do backup, nós cuidamos da replicação desses dados, nós cuidamos toda a parte de suporte, né? Nós temos uma infinidade de soluções em nuvem, que começa desde um backup até a hospedagem de todo um parque tecnológico dentro do nosso data center. Hoje nós estamos com 2 data centers, um em Curitiba, outro em Miami, e já estamos para lançar o nosso 3º data center, que vai ser em São Paulo. Tá? Nós temos 9 anos de mercado, mais de 80 mil horas de operação online. Então a gente tem esse número que é muito bacana, porque mostra que a nossa disponibilidade operacional é muito alta. Nesses 9 anos nós nunca tivemos uma parada por incidente técnico, né? Temos mais de 2.000 clientes atendidos, entre clientes diretos e indiretos, né? E aí tem uma brincadeira que a gente sempre faz, e na nossa apresentação comercial ela fica como Maracanã, e hoje a gente quis trazer essa realidade para a Arena, né? Então, se hoje a gente fosse pegar cada dado e medir ele por gigabyte, nós teríamos o nosso data center como dado de produção produtivo, a gente teria aproximadamente 15 arenas da Baixada, né? Então, isso mostra que a custódia dos nossos dados hoje ela é bem ampla, né? Então, e são dados sensíveis, são dados importantes, porque hoje o maior ativo das empresas são as informações, são os dados. E por que a computação em nuvem, né? Porque quando você traz a tua infraestrutura para a nuvem, você tira uma camada de preocupação do teu ambiente, que é se preocupar com infraestrutura de ar-condicionado para os teus servidores, se preocupar com no-break, disponibilidade energética. Você abstrai isso, renovação de hardware, compra de hardware. Você traz isso para um player, né? No caso, nós, a Opus,
e você olha para a tecnologia de uma maneira estratégica. Você olha como a tecnologia pode impulsionar e alavancar o seu negócio. E essa parte operacional, que é sustentar a tecnologia, fica por conta da gente. Né? É uma maneira de vocês criarem diferencial de inovação dentro da corporação de vocês. Né? Despender esses problemas que vocês teriam tendo servidor local. Né? Um pouco de alguns problemas de mercado que a gente tem, né, que a Opus veio para solucionar. Um deles é o alto investimento em servidores. Então, qualquer projeto, quando você inicializa para você hospedar servidores ou qualquer tipo de sistema, você exige um desprendimento de capital muito grande na frente. Né? Você tem que investir tudo isso em CAPEX. E muitas vezes esse não é o teu core business. O teu core business não é ter servidor, não é ter tecnologia. Quando você traz para a nuvem, você acaba tendo uma eficiência operacional do ponto de vista que você paga só pelo seu consumo, você paga só pelo aquilo que você está usando naquele momento. E você vai crescendo conforme... a tua infraestrutura vai crescendo conforme o teu negócio cresce. Você não precisa se preocupar em dimensionar um servidor para um crescimento futuro. Né? Suporte e performance ilimitada. Né? Então, um outro diferencial nosso do mercado nós somos 100% focados no cliente. Nós temos uma paixão por servir o cliente. Tudo baseia no cliente. Nosso time ele é extremamente preocupado em como impressionar o cliente todos os dias. Então, a gente não tem chatbot, você não vai conversar com uma IA, você sempre vai conversar com pessoas. E o nosso suporte é extremamente especializado. Então, aqui eu gosto de destacar porque, por mais que a tecnologia, a IA, esteja presente na nossa eficiência operacional, em muitas atribuições nossas internamente, ela é importante para a gente aumentar a nossa eficiência externa, mas do lado do cliente, vocês sempre vão estar falando com pessoas. Tá? Pessoal, vou passar um pouquinho mais rápido aqui. Tá? Alguns outros pontos importantes desempenho. Né? Todas as aplicações, tudo que vocês viram rodando aqui precisa de desempenho para rodar. Né? Segurança da informação é muito importante. Hoje nós vivemos um cenário geopolítico que aumenta muito a incidência de cyberataques. Quando você traz isso para a nuvem, você tira essa responsabilidade tua e delega, né, para o provedor. E previsibilidade financeira. Então, você sabe quanto você vai pagar baseado no teu crescimento. Aqui alguns dos nossos serviços, eu não vou passar por todos eles e convido vocês a conhecer nosso stand lá. Vai ter um pessoal para falar de cada um deles e ver qual o serviço que a gente pode encaixar na tua realidade hoje e na tua operação. Um pouco dos nossos clientes também, dos nossos principais cases de mercado que nós temos. Uma métrica que a gente se orgulha muito, que é o nosso NPS 88, que é um número absurdo para a tecnologia. É um número absurdo para quando você fala que você está envolvido. Quando abre um incidente com a gente, geralmente a empresa está com problemas e a gente consegue ter um NPS tão alto. Esse é o número que a gente mais se orgulha de todos. Né? E agora, pessoal, para a gente continuar esse bate-papo e fazer... dar sequência aqui no andamento e a gente bater um papo mesmo e conversar um pouco sobre inovação e tecnologia, eu queria chamar no palco duas pessoas que fazem a diferença para a gente, né? E a gente tem muito orgulho de ter eles na nossa carteira de clientes, ser nossos parceiros de longa data. Primeiro, a Kendra Ribeiro, né? Ela é diretora executiva da Ribeiro Automação Industrial. É nossa cliente desde 2020, Kendra. E o Paulo Semin, que é gerente de tecnologia da Percons. A Percons é nosso cliente desde 2011, né? É um dos primeiros. Depois que a gente pivotou o produto para cloud, continuaram sendo nossos clientes. E a ideia vamos sentar um pouquinho, gente. A ideia é a gente conversar um pouquinho sobre nuvem, tecnologia, segurança, eficiência energética, Kendra, né? A gente falar um pouquinho sobre esses assuntos. Eu queria começar pegando o gancho de data center e perguntar para você, Kendra, como é que começou essa tua experiência com o data center, né? A gente vê a Ribeiro, que é uma empresa extremamente tradicional, né? Vem na área de manufatura, é uma cultura muito tradicional. A gente entende que as empresas nesse setor
para inovação, para tecnologia, as que se adotam essa postura se destacam no mercado. Como foi para vocês essa experiência com nuvem, computação em nuvem, com cloud? Boa tarde, pessoal. A Ribeiro é uma empresa de 50 anos. Então, mudar paradigmas é o primeiro paradigma. Por outro lado, ela é muito dinâmica, é uma gestão muito dinâmica, muito inovadora. Então, essa opção pela nuvem, ela foi um decisor por vários aspectos, como o Júnior apresentou, né? Segurança dos dados, depois tivemos a lei LGPD, então já não precisamos mais nos preocupar com isso, porque a Opus cuida desse setor para nós. Todo investimento em equipamento, em hardware, né? A Opus utiliza equipamentos muito mais robustos do que se a Ribeiro utilizasse. Então, pensando em eficiência energética, que é a missão da Ribeiro Automação, você armazenar nos seus próprios equipamentos quantas máquinas cada empresa teria que utilizar, quanto descarte, quanto resíduo, né? Então, pensando na longevidade, no ciclo de vida dos produtos, o armazenamento em data center é um dos primeiros passos para as empresas para consolidar esse propósito e o paradigma da ESG. E nós estamos muito contentes com essa opção, né, com o trabalho da Opus. Nós nunca tivemos problemas, nem com os dados, nem com parar o serviço. Então, toda a nossa operação hoje está com a Opus e nós nos dedicamos ao que é o nosso negócio, que é a eficiência energética no mercado industrial. Legal, Kendra. Puxando o gancho sobre inovação, Paulo, o que você podia contar para a gente como a inovação está presente no dia a dia da Perkins, né? A Perkins, que foi pioneira, que criou a lombada eletrônica, né? Foi a invenção dos fundadores da Perkins. Então, esse DNA de inovação, como é que isso está presente no dia a dia e como é que isso comunga com computação em nuvem? Aonde que computação em nuvem entrou para vocês como uma realidade? Como é que isso funciona? E como é que vocês tratam a inovação lá na Perkins? Legal, Júnior. Bom, a inovação é o nosso DNA, né? Nós nascemos com a invenção da lombada eletrônica. A lombada eletrônica é uma invenção curitibana dos fundadores da Perkins. A primeira lombada foi instalada aqui em Curitiba, lá na Francisco de Rosso, em 1992, né? Ela já foi eleita uma das invenções mais relevantes dos brasileiros, né? E isso vem acompanhando a Perkins desde a sua origem, né? Então, a gente teve, não só no momento da invenção, que culminou com o nosso negócio, né? Hoje a gente é líder nacional em fiscalização eletrônica de velocidade, estamos presentes em mais de 500 cidades no Brasil e América Latina, e mantivemos isso até hoje. Por exemplo, aqui para a Smart City, a gente trouxe o detector de ruído. A gente vê como na pandemia isso quase se tornou uma epidemia, né? Moto com escapamento adulterado, veículo que, enfim, né, que faz barulho totalmente desproporcional ao veículo, né? E a gente tem hoje uma solução que é capaz de identificar esse tipo de veículo e suprir de informação o poder público para fiscalizar de forma eficaz, né? Isso é só para trazer um exemplo de inovação que a gente trabalhou na Perkins. E quando a gente trabalha com inovação, a gente é sempre o pioneiro e tem que, enfim, criar o caminho. Na origem da Perkins, nós tínhamos um data center interno. Era a solução que existia há 33 anos, quando a empresa surgiu. E então a gente tinha toda a infraestrutura de servidores, enfim, tudo que um data center exige. Quando isso começou a criar corpo e crescimento, hoje a gente monitora 7 bilhões de veículos ao ano, ficou difícil a gente conseguir manter o investimento em tecnologia e recursos físicos para conseguir que os sistemas tivessem um bom desempenho. Foi então que a gente começou a avaliar um modelo em computação em nuvem, que nos permite manter o foco nos nossos clientes, enquanto um parceiro cuida dessa questão de infraestrutura. Legal, legal. E Paulo, como é que vocês veem essa questão de segurança hoje? Porque vocês tratam de dados extremamente sensíveis, né? A gente está falando de informação de placa de veículo, horário de passagem, né? Como é que vocês tratam isso hoje, né? E como é que a computação em nuvem ajuda vocês nisso? Bom, a gente não imagina, mas um equipamento de trânsito ele também supre as informações para os sistemas de inteligência, né? Projetos como o Alerta Brasil, da Polícia Rodoviária Federal, a Muralha Digital aqui de Curitiba, também alimentado por nossos equipamentos. Então a gente imagina o quão sensíveis são essas informações, né? Muitos crimes são, enfim, coibidos com informações dessa origem. Hoje em dia, com a complexidade que um sistema de grande porte possui
e a variedade de ataques que hoje está aí, né, enfim, é suscetível aí qualquer sistema, contar com uma parceria em que tem um time dedicado à segurança de informação, de forma a não garantir apenas pela nossa aplicação, mas também pela infraestrutura onde está alocado esse sistema, do ponto de vista de segurança, dá uma tranquilidade maior para nós. Né? Legal, legal, Paulo. E Kendra, falando em inovação, a Ribeiro tem uma missão muito importante como mover da ABB, né? E eu queria que você completasse isso, explicasse um pouquinho melhor qual que é essa missão e como que a computação em nuvem está presente para ajudar a Ribeiro nessa inovação energética, vamos dizer assim, que a indústria tem passado, né? Focando no nosso mercado industrial, pensando aqui na Smart City, né, qual a conexão do mercado industrial com as cidades inteligentes? Muitas cidades são baseadas praticamente na economia de uma indústria local. E a Ribeiro, nessa história, nos seus 50 anos, ela trata de dados de clientes muito relevantes. Né? Muitos dados, a proteção é um fator assim, muito importante no nosso negócio. E falando de inovação, a Ribeiro ela é um mover, né? Ela é esse elemento impulsionador que leva aos seus clientes industriais esses conceitos de equipamentos mais modernos, equipamentos mais econômicos. Não sei se vocês sabem, mas o último Atlas da Eficiência Energética apontou, até 2020, apontava o mercado industrial como o maior consumidor de energia no Brasil. Agora, no último Atlas, foi ultrapassado pelos transportes. Então, esses são os dois mercados que mais consomem energia. Então, daqui dos dois lados, né, mercado industrial da Ribeiro e o mercado da mobilidade dos transportes da Perkins, são muito relevantes porque são os dois mercados mais consumidores. Então, nós temos essa missão, levar para os decisores das indústrias que muitas vezes pensam nisso não como investimento, mas pensam como uma despesa, infelizmente ainda tem uma visão de despesa, né? É levar essa importância, levar o conceito do investimento, na utilização de equipamentos e soluções mais modernas, que consomem menos energia, equipamentos mais duráveis, que vai ter um ciclo de vida maior, o mesmo fator do data center. E com isso, além da redução do consumo de energia, ainda garantimos uma redução da emissão de CO2 em toda a cadeia do processo produtivo. Então, tem tudo a ver, a eficiência energética, as cidades inteligentes, né, os data centers, estão totalmente correlacionados, o mercado industrial com as cidades e a mobilidade. Legal, legal, Kendra. Paulo, a Perkins, quando a gente fala de Perkins, ela é muito estigmatizada pelo radar. E radar não é amigo de ninguém, né? A gente acaba falando, quando vai pensar no radar, você pensa só na consequência ruim, que é a punição. Mas a Perkins tem um propósito muito legal, que é salvar vidas. E quando a gente entende, particularmente falando da Opus, a gente traz isso para o nosso time, mostra como isso pode impactar no dia a dia, a gente se sente um pouco parte da missão de vocês também. Né? E é uma coisa que a gente brinca com o pessoal, sempre fala, pessoal, se ficar fora um sistema, pode atrapalhar um cerqueamento eletrônico, pode atrapalhar a apuração de alguns dados, que vocês têm integrações com polícia, tudo mais, né? Mas eu queria que você falasse um pouco mais desse propósito de salvar vidas. Eu estava vendo até numa apresentação de vocês uma vez, que você tem um dado que cada equipamento salva até 3 vidas, né? E eu queria entender se vocês já mediram qual que é o impacto de salvar vidas, quantas vidas estimadas vocês já salvaram já com os equipamentos e a inovação de vocês. Legal, Júnior. A gente não imagina, né? Mas um equipamento de fiscalização de trânsito, ele garante naquele local que 99,6% dos motoristas que passam pelo equipamento respeitam a regulamentação naquele local. Apenas uma parcela muito pequena são os de infratores, né? E como consequência disso, com o equipamento instalado, por exemplo, próximo a uma escola ou num cruzamento perigoso, ele é capaz de evitar até 3 mortes ao ano. Isso segundo um estudo da Federal alguns anos atrás. E então, nesses nossos 33 anos de história, a gente tem o orgulho de ter salvo cerca já de 100 mil vidas, né? Isso só com uma ação direta do equipamento de fiscalização, sem contar ainda o papel que ele tem na parte de segurança pública. Como o Júnior comentou aqui, o nosso equipamento alimenta o sistema de inteligência do Brasil, né, e tem esse papel não só da parte de segurança de trânsito, mas também da segurança viária, né?
E tem outros aspectos interessantes do equipamento que a gente nem imagina. Um também é quanto à emissão de carbono. Um equipamento eletrônico, por exemplo, configurado a 40 km por hora, exige que um caminhão, ao passar pelo equipamento, faça essa redução muito menor do que seria numa lombada física. Então, imagine o quanto de emissão de carbono que a gente tem só por uma questão de troca de um equipamento, de uma lombada física tradicional por um equipamento de fiscalização eletrônica. É bacana você pensar nisso, porque na questão de sustentabilidade, na questão de eficiência energética, cada detalhe conta, né? E se nós nos preocuparmos com cada detalhe, a gente acaba fazendo um pouco da diferença. Realmente a Kendra trouxe um ponto que é importante, que hoje é visto como custo, né? A parte ambiental nas empresas é muito visto como custo. E a gente sofre muito ainda porque nessa transição de você ser mais eficiente energeticamente falando, você precisa ter um despendimento financeiro muito maior no começo e você não tem um retorno financeiro imediato, né? E a gente, por isso que a Opus também se posiciona como uma forma de ajudar nessa sustentabilidade, na redução de carbono e com menos desprendimento financeiro, né? Porque você converte o teu CAPEX em OPEX, né? Então você traz aquele investimento para o teu operacional. Kendra, eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre quais são os objetivos principais da Ribeiro para esse ano. Aproveitando os objetivos, falando um pouquinho de Mover, né, que eu acabei desviando do tema na resposta anterior, esse movimento ele está muito forte na Ribeiro, né? Além do movimento ESG, que já é uma bandeira em prática, e agora ela passou a ser escrita. Antes ela era uma cultura organizacional e hoje ela é uma prática realmente falada todos os dias. Mas o objetivo 2025 é justamente ampliar, acelerar, alavancar esse movimento. E a Ribeiro é um membro do movimento global, que foi iniciado pela ABB e incorporado por inúmeras empresas no mundo, já mais de 500 empresas pelo mundo, com esse mesmo objetivo da tecnologia, né, de inovação, de redução da emissão de CO2. Nós disponibilizamos o link, depois meu LinkedIn também para contato, para quem tiver interesse, porque esse é o nosso propósito 2025. Né? É um compromisso com a ONU, nós também participamos do SESI, do ODS, com os 17 princípios da ONU para um mundo melhor. Então, são várias ações que a Ribeiro pratica, voltada à sustentabilidade e à inovação e à tecnologia. E esse movimento ele é muito interessante porque ele leva essa visão, né? Essa visão de investimento, de melhoria, de retorno do investimento. Tem várias diretrizes lá que as empresas podem se aproveitar, né? Utilizando essa gestão de dados, o monitoramento do consumo de energia. Existem equipamentos para gestão e monitoramento. Então, são inúmeras ferramentas. E isso de forma diluída, como você falou, de forma planejada, como uma diretriz, como um investimento, a empresa recebe selo verde, recebe certificações internacionais. Então, tem muitos clientes que estão optando, estão preferindo indústrias e empresas como a Opus, como a Ribeiro, como a Percons, que estão focados no compromisso verde. Legal, Kendra. Queria agradecer a presença. Kendra, é muito importante toda vez que você vem falar com a gente e traz essa visão do lado da indústria, de inovação, de eficiência energética, de empresa sustentável. Paulo, para finalizar com você também, cara, eu queria entender o que a Percons espera de inovação para o futuro aí, o que vocês esperam, qual que é a projeção de vocês aí? Legal, a gente tem como missão ser aí o líder global em inovação, em soluções inovadoras para mobilidade urbana e segurança no trânsito, né? Nós estamos aqui com um stand na feira, eu convido todos a nos encontrar e ver quais os agentes transformadores que nós temos de solução. A gente tem solução procurando segurança em ambiente escolar para criança infantil, é um braço da Percons que foge um pouco só desse nosso berço de fiscalização eletrônica.
Como eu comentei, a gente trouxe uma solução de ruído, que é algo que o quanto perturba e tira o sossego aí da população. E além de soluções mais eficientes, por exemplo, para pátio virtual para veículos, né? Hoje a gente vê o quanto polui um pátio para recolhimento de veículo, por exemplo, do Detran, né? E a gente tem uma solução inovadora que traz muito mais conforto e eficiência, tanto para o órgão público quanto para o proprietário do veículo que teve seu veículo fiscalizado, né? Então convido todos ali a visitar o nosso stand ali para conhecer as soluções que a Perkins tem para o futuro aí da mobilidade. Obrigado, Júnior. Legal, Paulo. Obrigado. Queria agradecer a presença da Kendra novamente, do Paulo, de todos vocês aqui que puderam acompanhar. Se deixasse, se tivesse mais tempo, a gente continuava, né? Tem papo para a tarde inteira aí falando inovação. E isso aqui é uma prova. O que eles falaram aqui é que inovação realmente só é válida se ela gerar um impacto social tangível, né? Então, pessoal, muito obrigado. Também convido vocês para conhecer o stand da Opus Tech, né? A gente também está ali com uma iniciativa de um passeio de helicóptero para conhecer a cidade das nuvens. Então é só cadastrar no QR Code que estava aqui agora há pouco e... Opa, passou. É só cadastrar aqui no QR Code que concorre, tá? E vamos conhecer a cidade além das nuvens também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Paulo, de novo. Kendra. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Valeu, pessoal. Muito bom. Galera, nosso tempo já estourou, mas assim, vamos fazer a abertura para uma pergunta. Aquela pergunta que você acha que vai responder para todo mundo. Alguém tem essa pergunta? Esse é o momento. Uma pergunta. Olá, boa tarde. O Paulo falou sobre a segurança, evitando mortes. A Kendra falou muito bem a respeito de tornar aquela sensação de custo e investimento. Eu queria ouvir, Júnior, e também, né, dos convidados, a respeito da segurança. Hoje em dia a gente tem diversos ataques, né? Enfim, e é uma situação que qualquer empresa pode sofrer hoje, mas sob a ótica da continuidade do negócio, né? Então, tanto na prevenção, no investimento, no caso, né, desse negócio, evitando mortes. Eu queria ouvir também, Júnior, de você, assim, essa importância, né, dos empresários hoje terem, né, não 15 Maracanãs, não precisa 15 ligas Arena, mas terem esse investimento para garantir a sobrevivência do negócio. Tá, legal. Desculpa, teu nome mesmo? Felipe Oliveira. Beleza. Felipe, a tua pergunta é muito interessante e ela é uma pergunta muito pertinente ao momento que a gente vive. Por quê? No cenário geopolítico que a gente vive, quando aumenta a tensão entre países, guerras, aumenta a sanção de certos países para outros. Então a gente já tinha uma Coreia do Norte que era extremamente isolada, não faz negócio com ninguém. E como é que ela se movimenta? Como é que ela movimenta a economia dela? A cyberataque é uma das alternativas. Você vê a Rússia se posicionando e com muitos produtos que também não podem ser vendidos em muitos lugares. Como é que ela movimenta também? Cyberataques. E não é por acaso que lá estão os melhores e maiores hackers, Coreia do Norte, Rússia, né? E você acaba encontrando nesses países que sofrem sanções um aumento de iniciativas para ataque. E como a gente falou, os dados são o maior ativo das empresas. Eu acredito que a gente está vivendo um momento que logo a informação dos dados ativo vai contar numa DRE. Ela vai ser tão importante a esse ponto de ser um dado contábil para as empresas. E a gente sabe que tem pesquisas de mercados que relatam que quando as empresas sofrem um ataque e elas perdem dados de mais de 2 semanas, a maioria dessas empresas elas fecham nos próximos 5 anos. Porque você acaba perdendo a tua rastreabilidade, quem você tem para receber, quem você tem para pagar. Você acaba tendo uma exposição de dados sensíveis e sofrendo sanções, multas e penalidades. Então, a gente vive uma cultura no Brasil que a gente não previne. Né? Até pode ver que a gente brinca, até tem o Cadu ali que vende seguro. As pessoas não previnem. Às vezes você pode andar, muitas pessoas não têm nem seguro de carro, muito menos de vida. Quando a gente leva isso essa cultura para o ambiente corporativo, isso só vai ser replicado. Então, as pessoas só entendem a necessidade de cibersegurança quando sofrem o primeiro ataque. E às vezes pode ser muito tarde. Quando a gente leva isso para a nuvem, nosso data center, por exemplo, nós temos uma política de backup chamada 3-2-1. A gente tem um backup local e replica ele para o data center externo, ou para São Paulo, ou para Miami. Ou pode fazer uma réplica para o data center do cliente. Isso garante essa continuidade de negócio, isso garante essa disponibilidade de negócio. E
a provocação que eu faço aqui não é qual empresa que já sofreu um ataque, é quando vai sofrer. Todas as empresas vão sofrer, né? Agora, você está preparado se isso acontecer? Então, a gente se posiciona como uma alternativa para ajudar as empresas nisso. Eu queria ver se o Paulo quer complementar com alguma coisa, ou a Kendra. Paulo. Não, exatamente, né? E até assim, um modelo de negócio interessante é esse compartilhado numa parceria que consegue somar as forças da Percons com a Opus para fins de mitigar esse tipo de risco, né? Então, por exemplo, no nosso modelo, a Opus cuida da segurança de infraestrutura dos servidores que estão lá alocados, enquanto a gente consegue focar na segurança da nossa aplicação, né? Então a gente consegue somar forças aí para conseguir, enfim, ficar mais seguro dentro desse ambiente aí que é cada vez mais hostil, né? Kendra, você quer complementar? Só ampliar um pouquinho para o mercado em geral, né? O mercado da indústria. Falando dos países aqui, me veio o comércio internacional. Então, a Ribeiro, já há uns 2, 3 anos, tem atendido Latam e também, esporadicamente, vendas para Estados Unidos e para a Europa. E essa é uma preocupação. Os dados têm que ser super cuidados, né? E por isso nós entregamos a Opus, o nosso coração aqui, os nossos dados, para que no dia a dia a gente possa estar focado na nossa atividade. Cada vez mais, como você perguntou, né, a perpetuação do negócio, cada vez mais acelerar o negócio, o crescimento, focar no nosso dia a dia, uma coisa que era distante como o mercado internacional. Quando que a Ribeiro, com 50 anos, lá perto da primeira lombada, na Derosso, iria pensar no mercado internacional? Não tinha esse tempo. Agora o tempo já chegou. Então nós temos que estar preparados. Legal, pessoal. Felipe, obrigado. E só para complementar, finalizar, o que eu gostaria de destacar é que não existe fórmula mágica para se prevenir na questão de um ataque. Ataque começa com engenharia social, né? Então também tem nós cuidamos dos dados de vocês, mas não quer dizer que vocês não estão livres indo para uma cloud de um ataque. Quer dizer que se sofrer o ataque, vocês vão ter como recuperar isso. E não vai vai diminuir o impacto, né? Agora, a conscientização das empresas também com treinamento interno para os usuários, para os colaboradores, isso é muito importante. Então, aqui não é uma questão de se vai acontecer ou não, é quando vai acontecer. E essa é a minha provocação que eu faço para todos que estão aqui, Felipe. A empresa de vocês estão preparadas se isso acontecer? A gente viu isso acontecer com a Renner, a gente já viu isso acontecer com grandes big techs. Vocês estão preparados para isso, se isso vai acontecer? Né? A gente pode ajudar vocês com isso. Tá? Beleza, pessoal? Obrigado de novo, Kendra. Obrigado, Paulo.